estudantes, tudo bem com vocês? E aí, como foi o seu ano? Isso mesmo, o ano já está acabando, a gente já está encerrando as nossas atividades e a gente preparou um Mãos na Massa muito especial para hoje. Justamente pensando, em todo esse tempo que passa, em tudo isso que acontece, mas aí fica uma pergunta: o que é o tempo? Você já parou para pensar o que é o tempo? O que será que é isso? Essa palavrinha tão pequenininha, de 5 letras, mas que comanda a nossa vida. Porque tudo que a gente faz depende do tempo. Tudo que a gente faz está marcadinho lá num calendário, marcadinho no relógio, numa agenda, num planner. Nós estamos dependentes do tempo o tempo todo, mas a gente nunca parou para pensar o que é o tempo. Mas essa resposta é muito complexa, muito filosófica, muito física, muito quântica, e por isso eu não vou te dar uma resposta pronta. Eu vou deixar essa pergunta para você ficar pensando aí no que é o tempo, o que o tempo representa, o que o tempo é para você, o que o tempo representa na sua vida. E para a aula de hoje, nós vamos usar alguns materiais especiais para montar um quantificador de tempo, um instrumento para a gente medir o tempo. A gente vai precisar de alguns materiais. Esses materiais são materiais bem simples. A gente precisa de lápis, canetinha, tesoura, cola branca, papel colorido, uma caixa de leite ou de chá, uma régua e cartolina. Material simples. Essa caixinha, de chá ou de leite, você vai recortar e depois você pode embrulhar ela com papel colorido. Pode ser um papel de presente velho que você tem na sua casa, pode ser até um pedaço de tecido, ou, se você preferir, você pode pintar essa caixinha para ela ficar bem legal. Assim como essa que eu tenho aqui na minha mesa, ó. Essa aqui é uma caixinha de chá, que a professora Rosângela encapou com esse papel azul bonito, e aí a gente fez então o nosso calendário, o nosso quantificador de tempo. É isso que nós vamos aprender a fazer hoje, depois eu mostro ele melhor para você. Mas aí a gente pensou, o que é o tempo? Mas como que nós medimos o tempo? De onde veio essa medição de tempo? Quem decidiu essa organização do tempo em horas, em minutos, em segundos, em dias, semanas, meses, anos? De onde vem tudo isso? A resposta a gente encontra nesse vídeo que a gente vai assistir agora. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o tempo. Como vocês acham que seria a nossa vida se não existisse a marcação do tempo? Como nós saberíamos que horas ir para uma festa,
para a escola, para um encontro com os amigos. Seria muito complicado, não seria? A marcação do tempo surgiu há muitos e muitos anos. Nós usamos dois mecanismos para marcar o tempo. Nós usamos o relógio, que é esse que vocês conseguem ver aí na figura, e também o calendário. E como vocês acham que esses mecanismos funcionam? Bom, o relógio ele tem 3 ponteiros, como vocês estão vendo. Tem o ponteiro das horas, tem o ponteiro dos minutos e também tem o ponteiro dos segundos. E como vocês acham que esses ponteiros funcionam? Uma hora, ela leva 60 minutos para acontecer. Ou seja, o ponteiro do minuto tem que se mover 60 vezes para que o ponteiro da hora se mova. E um minuto, ele tem 60 segundos. A mesma coisa, o ponteiro do segundo tem que se mover 60 vezes para que o ponteiro do minuto se mova. O relógio funciona bem no nosso dia, mas quando a gente quer marcar alguma coisa para daqui a um mês, para daqui a uma semana, só o relógio não dá conta dessa marcação desse tempo. Por isso, também existe o calendário. Os calendários foram criados também há muitos e muitos anos, assim como o relógio. E os calendários foram baseados no ciclo dos astros, como, por exemplo, o Sol e também a Lua, e foram baseados nos eventos das religiões, como o cristianismo, o judaísmo e muitas outras. O nosso calendário é um calendário que segue o ciclo do Sol e também os eventos do cristianismo. Ele é um calendário solar e cristão. O nome do nosso calendário é calendário gregoriano, porque ele foi criado pelo Papa Gregório XIII, por isso o nome gregoriano. Nós podemos ver que o nosso calendário tem 365 dias. Se você contar cada um desses dias aqui, vai dar o número 365. Ele é dividido em 12 meses, como também podemos ver aqui. E cada mês tem um número diferente de dias. Podemos ver que janeiro tem 31, abril tem 30 e fevereiro tem 28. Somando tudo, como eu disse, dá 365 dias. Porém, o ciclo do Sol, ele tem 365 dias mais 6 horas. Esse é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Esse deveria ser o tempo que o nosso ano tem, 365 dias e 6 horas. Porém, essas 6 horas não são contadas normalmente, elas vão sendo acumuladas. Então, a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto. E no ano bissexto, o mês de fevereiro não tem 28 dias, ele tem 29. E assim, esse ano bissexto, ele tem 366 dias, sendo que o dia a mais é colocado em fevereiro e fevereiro fica com 29 dias. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Nesse vídeo, nós vimos várias formas de medir o tempo, várias formas de calendário. E o mais comum, o mais usual, que a gente vê muito em casa, na escola, né, em vários lugares,
é esse, simplesinho, que cada página vai ter ali um mês, que vai ter os dias que a gente marca ali os nossos compromissos, né, que muitas vezes a gente chama de folhinha, né, esse calendário bem comum que lá no finalzinho do ano, na padaria, no aviário, eles dão de lembrancinha pra gente. E muitas famílias penduram na parede, tem alguns com imã de geladeira, né, que a mãe gosta de pôr ali na porta da geladeira para marcar os compromissos da família. Mas eu queria chamar a atenção para esse calendário no seguinte aspecto: nos feriados que a gente tem nesse calendário. Se você prestar atenção nos feriados aqui de Curitiba e do Brasil, você vai perceber que a maioria dos feriados são cristãos católicos. E entre esses feriados religiosos que são cristãos católicos, nós temos em Curitiba e no Brasil os seguintes feriados, que são a Sexta-feira da Paixão ou Sexta-feira Santa, que muda de data todo ano, Corpus Christi, que também muda de data porque ele vai ser 40 dias depois da Páscoa, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é um feriado da cidade de Curitiba, Nossa Senhora Aparecida, que é um feriado nacional, e o Natal. Esses feriados são bem importantes aqui no Brasil e no caso do feriado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na cidade de Curitiba. Todos eles são católicos. E aí a gente se pergunta, por que no Brasil os feriados são cristãos católicos? Por que será que os nossos feriados são religiosos se o Brasil é um estado laico? A resposta está na história. Desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil pela primeira vez, até 1890, o Brasil não era um estado laico. Não existia liberdade religiosa. As pessoas não podiam ter a religião que elas quisessem, porque existia uma lei dizendo que o Brasil era um país católico, apostólico, romano. Nesses documentos que diziam que o Brasil era um país católico, tinha várias questões aí envolvendo essa religiosidade. Por mais que as pessoas pudessem ter outra religião, né, pudessem frequentar uma outra religião, existiam algumas normas. Por exemplo, um templo, uma igreja que não fosse católica, não podia ter uma placa na frente, não podia ter sino, não podia fazer barulho. Então as pessoas até podiam ter outra religião, mas meio que escondido. Então até 1890 o Brasil era oficialmente católico. E isso influenciou muito na questão dos feriados, na questão da organização dos calendários, das festividades nacionais, das escolas. Pode observar que muitas escolas têm nome de padre, de freira, de santo. Muitas cidades têm nome de santos, muitos bairros. Então, a gente tem uma influência muito grande da história do catolicismo na história do Brasil por conta desse período que o Brasil foi um país católico. Mas isso mudou em 1890. Em 1890, é criado, então, uma lei, um decreto, na verdade, o decreto 119A, tornando o Brasil um estado laico. E a partir da proclamação da República, o Brasil se torna laico de acordo com a sua Constituição. Então, o Brasil ser um estado laico quer dizer que não existe mais uma religião oficial. O governo não tem uma religião. O governo deve aceitar todas as religiões da mesma forma, sem dar privilégio para nenhuma. Então, por isso que os nossos feriados, eles acabam sendo cristãos católicos por conta dessa questão histórica. Então, se tornou uma tradição. E isso ficou arraigado aí na nossa cultura e a gente não conseguiu modificar isso. Mas tem uma outra curiosidade sobre o nosso calendário. Você já reparou que o calendário que a gente usa é dividido entre antes e depois de Cristo? Nós estamos no ano de 2022 da era cristã. O calendário é dividido entre antes e depois de Cristo. Isso também tem uma explicação histórica. Mas nem todos os povos consideram o ano 1 o ano do nascimento de Cristo. Vamos conhecer outros anos 1? Então, o primeiro que a gente vai ver é o ano 1 grego.
O ano 1 grego não tem relação com o nascimento de Jesus Cristo. O ano 1 grego, ele ocorre antes mesmo do conceito de zero existir, por isso que a gente não tem o ano zero. Os gregos foram os primeiros a tentar datar o ano 1. Eles pesquisaram nos arquivos e decidiram que o ano 1 deveria estar ligado a um evento de importância cultural. Portanto, o ano 1 se estabeleceu no primeiro ano que os Jogos Olímpicos foram realizados. Para nós, isso aconteceu em 776 a.C., que para os gregos é considerado o ano 1. Então, o ano 1 grego é o ano do primeiro evento de Jogos Olímpicos. Olha que legal, uma relação com a educação física aí. História, educação física. E o ano 1 romano? O ano 1 romano também é diferente. O Império Romano também teve seu próprio sistema de datas. Eles decidiram que o ano 1 deveria estar ligado a um evento importante. Então, o ano 1 coincide com a fundação da cidade de Roma. No nosso calendário, Roma foi fundada em 753 a.C. Os romanos não impuseram seu sistema de datas, visto que eles eram tão poderosos e influentes, as pessoas aderiram ao sistema de calendário que era conveniente. Então, o ano 1 romano, ele foi o ano 1 também para vários povos, né, por conta da influência que Roma exercia sobre as outras comunidades. E alguns outros anos 1 aí para a gente conhecer. Enquanto os sistemas grego e romano eram os dominantes, surgiram outras culturas com diferentes anos 1. O Império Bizantino começou seu primeiro ano no que foi considerado o ano de criação do Império, 5.590 a.C. A Igreja de Alexandria começou seu ano 1 no que conhecemos como 284, para coincidir com a ascensão do imperador romano Diocleciano ao poder. O calendário sumeriano reiniciava o ano a cada novo rei. Há ainda calendários circulares, como o Maia, que começou no que agora é 3.114 a.C., completando um ciclo e começando de novo em 21 de dezembro de 2012, quando muitos pensaram que seria o fim do mundo. Então, eu lembro muito bem que em 2012 teve toda uma comoção, que as pessoas acreditavam que o mundo ia acabar porque o calendário Maia acabava ali. Mas, na verdade, ele acabava ali e recomeçava, né? Porque ele é circular, então ele não tem exatamente um fim. E, por fim, o ano 1 cristão, que é o ano 1 do nosso calendário. Dentro deste caos de calendários, um humilde monge chamado Dionísio Exíguos apareceu. Ele se perguntava por que estavam datando as coisas pela fundação da cidade de Roma. Não fazia sentido nenhum para o monge. Então ele decidiu encontrar um evento mais importante para contar o ano 1. Naturalmente, como ele era um monge católico, a sua escolha foi o nascimento de Jesus Cristo. Então, o calendário gregoriano, que é o que a gente usa, que foi criado, o calendário foi criado pelo padre Gregório, né, junto com esse monge, que foi o calendário que acabou se tornando oficial e que nós usamos no Ocidente até hoje, contando o ano 1 como o ano do nascimento de Cristo. Mas aí a gente fica pensando, e se o nascimento de Jesus não fosse considerado para o calendário? Se a gente não tivesse essa divisão entre antes e depois de Cristo, como será que seria o nosso calendário? Existem duas possíveis respostas para essa pergunta. No primeiro caso, nós ainda estaríamos usando o calendário romano. Ele foi mais difundido na época. Nesse cenário, estaríamos vivendo no ano de 2768. Então, essa é uma das possibilidades. Se a gente não tivesse esse calendário dividido entre antes e depois de Cristo, nós ainda estaríamos usando o calendário romano. Uma outra possibilidade, uma outra resposta para essa pergunta é que sem Jesus, outra religião surgiria para preencher o vazio. Uma possibilidade distinta seria o Islã. O calendário islâmico, ainda em uso em alguns países muçulmanos, começa em 622, o ano de imigração do profeta Maomé de Meca para Medina, um evento conhecido como Hégira. Neste cenário, estamos no ano de 1393. Então, essa também é uma possibilidade, né? Que se a gente não tivesse essa divisão entre antes e depois de Cristo, nós ainda estaríamos ou usando o calendário romano ou usando o calendário de alguma outra religião. Por falar em religião, cada religião também tem a sua forma de organizar o tempo.
Então, por mais que na vida cotidiana se siga o calendário gregoriano, para suas festividades religiosas é usado o calendário religioso, como é o caso do calendário judeu, o calendário judaico. O calendário judaico ele é organizado de uma forma lunisolar. Então, o que é lunisolar? Ele é um calendário que ele é organizado a partir do movimento da Lua e do Sol. Não é só das estações do ano, só do movimento do Sol. O movimento da Lua também influencia nesse calendário. Um outro calendário que a gente também ainda tem em uso é o calendário islâmico, o calendário muçulmano, que é um calendário lunar. Ele é organizado pelos movimentos da Lua. Então, a passagem do tempo também é contada de uma forma diferente do que nós temos no calendário gregoriano. Tanto que, se você conhece alguma comunidade judaica ou alguma comunidade muçulmana, você vai perceber que eles comemoram o Ano Novo em datas diferentes das datas que a gente comemora, que seria do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Um outro grupo que tem um Ano Novo também em outra data são os chineses. A gente tem o calendário chinês. O calendário chinês também é um calendário lunisolar, também é dividido de acordo com o Sol e a Lua, o movimento desses dois astros. E o calendário chinês ainda tem uma outra curiosidade, que cada grupo de anos é regido por um animal diferente, que é o que nós chamamos de horóscopo chinês. Então, de acordo com o ano em que você nasceu, tem um animal ali, um animal sagrado que rege aquele determinado ano. E alguns países têm feriados diferentes, porque os países que não vêm com essa história da cultura cristã como o Brasil vem, vão ter outros feriados, como é o caso da China, por exemplo. Lá na China, os principais feriados são o Ano Novo Chinês, o Festival Qingming, o Dia Internacional do Trabalho, o Festival do Anvu, o Festival da Lua e o Dia Nacional da China. Então, esses são alguns feriados, são os principais feriados da cultura chinesa. Como você pode ver aí, não tem nenhum calendário, não tem nenhum feriado cristão nesse calendário, porque a China não é um país cristão e não tem essa história de colonização cristã como nós temos no Brasil. Um outro calendário que nós temos é o calendário etíope. Isso mesmo, lá na Etiópia nós temos um calendário diferente, que é um calendário solar. Mas a Etiópia, ela vai ter uma história bem diferente. Ela foi colonizada por diferentes povos em diferentes momentos. Então, os feriados etíopes são muito legais porque eles vão mostrar um pouco dessa diversidade da colonização. Quer ver só? Olha lá os principais feriados do calendário etíope. O Grande Bairam, né, ou Tabaski, que é um feriado de origem muçulmana. Aí nós temos o Ano Novo Etíope, que vem da cultura copte. Nós temos o feriado da Descoberta da Verdadeira Cruz, que é um feriado da religião Rastafari. E nós temos também o feriado da Páscoa Ortodoxa, que vem da cultura cristã. Então, olha só que legal. Um país que teve vários momentos diferentes de colonização aí na sua história, e ele traz, então, no seu calendário, feriados de todas essas culturas. Muito legal, né? Então, antes da gente aprender a fazer o nosso calendário de mesa, a gente só vai ver mais um vídeo rapidinho que mostra pra gente alguns tipos de calendário que existem no mundo. Então, presta atenção nesse vídeo e a gente já volta para aprender a fazer o nosso. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os calendários. Vocês sabiam que vários povos, em vários momentos da história, criaram calendários? Isso porque praticamente todos os seres humanos precisaram marcar o tempo em algum momento da sua história. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre alguns calendários? Esse calendário que vocês estão vendo é o calendário Maia. Esse calendário, ele na verdade é composto
por 2 calendários diferentes. Um deles com 260 dias e o outro com 365 dias no ano, como o nosso. Porém, os maias não contavam os anos como nós. Por exemplo, o ano de 2017, 2018, 2019, 2020. Da forma como nós contamos, os maias não contavam, eles não numeravam os anos. Eles acreditavam que existiam alguns ciclos que se completavam a cada 52 anos. Então, a cada 52 anos, se completava um ciclo e se iniciava um novo ciclo. Um outro calendário que nós vamos ver, que é muito parecido com o calendário maia, é o calendário asteca. A contagem dos dias e dos anos é a mesma que a contagem do calendário maia. 260, 365, tudo isso formaria um ano, e a cada 52 anos se iniciaria um novo ciclo, da mesma forma que os maias. Os calendários deles são muito parecidos porque os dois povos viveram em locais muito próximos. Os dois povos viveram mais ou menos onde hoje se encontra o México. Então, por isso, eles têm muitas semelhanças nos calendários. Agora, o último calendário que nós vamos ver é o calendário egípcio. O calendário egípcio considerava um ano de 365 dias, assim como o nosso. Eles também consideravam o ciclo tanto da Lua para formar suas semanas, quanto do Sol para formar os seus anos. No nosso calendário, nós só consideramos o ciclo do Sol. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E agora que a gente já viu muitos tipos de calendário, já vimos como que os feriados são marcados em diferentes culturas, já entendemos por que o nosso calendário tem tantos feriados cristãos católicos, nós vamos aprender a fazer esse calendário de mesa, que é um calendário permanente, é um calendário que você pode usar todos os anos. Você pode fazer para dar de presente, você pode fazer para deixar na sua mesa, para deixar em cima de um armário. Ele é um calendário super legal. E quem vai ensinar a gente a fazer esse calendário é a professora Rosângela. Então, presta atenção aí nesse tutorial super legal que a professora Rosângela preparou pra gente. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Então, depois de toda a explicação que vocês tiveram com a professora Karen sobre os diferentes tipos de calendário e a sua utilização nas diferentes épocas através dos tempos, nós iremos confeccionar um calendário de mesa, como esse aqui, ó, que está do meu lado. Eu vou ensiná-los a fazer esse calendário. E para isso, vocês irão precisar de alguns materiais que já foram solicitados lá no início da aula, mas que eu estarei retomando aqui, que serão ou uma cartolina ou sulfite desses mais grossinhos, uma régua, lápis e uma canetinha, uma tesoura, uma cola bastão ou uma cola líquida, uma caixa vazia, que poderá ser uma caixinha de chá, como essa aqui, ou uma caixa de leite. Essa daqui eu já higienizei e já cortei e já enfeitei ela também. Aí vai ficar a critério de vocês, o que vocês têm com maior facilidade na casa de vocês. Então, para nós começarmos a confecção do nosso calendário de mesa, nós iremos primeiramente fazer a base desse calendário. A base, ela é feita com uma caixa de chá
ou com a caixa de leite, como eu acabei de falar. Nós aqui fizemos com uma caixa de chá. Então, eu cortei ela, cortei uma parte e eu decorei ela, ó, coloquei papel azul para ficar tudo da mesma cor. Coloquei um papel branco aqui embaixo, porque aqui geralmente essa parte, ela é mais soltinha, ela acaba abrindo para fixar bem. E eu já tenho a base do meu calendário. Mas vocês poderão estar fazendo aí da maneira que vocês quiserem. Vocês poderão estar customizando essa base com tecido, barbante, palitos de sorvete, que mais? Tinta. Vocês poderão estar pintando essa base. Aí vocês irão usar a criatividade de vocês e os materiais que vocês tenham disponíveis para essa confecção. Feito a base, nós iremos para o segundo processo, que é a construção dos cubos e dos paralelepípedos, para formarmos o nosso calendário. Mas, professora, qual é a medida do cubo e do paralelepípedo? Isto é uma dica bem importante. Feito a base, vocês irão medir a base de vocês. A minha base aqui, ela tem 9 centímetros. Então, eu fiz de acordo com a medida da minha base. Se vocês tiverem aí uma caixa com 10, com 12, com 6, com 5, aí vocês vão adequar a medida do cubo e do paralelepípedo de acordo com a base de vocês. Então, a minha tem 9. Então, eu fiz cubos com 4 centímetros de cada lado, certo? E aqui eu fiz paralelepípedos com 8 centímetros. Deixei um pouquinho menor para que ele possa ter essa mobilidade aqui dentro. Então, agora eu vou ensinar a fazer o cubo. Como que eu vou fazer? Uma sugestão é vocês estarem pesquisando aí na internet o modelo de cubo. Vocês podem colocar lá modelo de cubo, como esse aqui, molde de cubo. E aí surgirão diversos moldes que vocês poderão estar fazendo a impressão e copiando e passando para um papel mais grossinho. Eu já fiz o meu aqui com 4 centímetros em cada lado. Depois que eu fiz este molde, eu vou ter que ter esta seguinte ordem: 4 formas de quadrado com o mesmo tamanho em cada lado e 2 formas aqui também com o mesmo quadrado. Ele vai ficar quase uma cruz, estão vendo? E aí eu terei também que deixar pequenas abas, que eu até não colei aqui para mostrar para vocês, porque essas abas depois são nelas que eu farei a fixação deste meu cubo. Então, eu colocarei as abas, 2 abas aqui nos cubos das pontas, estão vendo? Ó? Aqui só, aqui. E no meu último cubo, vou passar 1, 2, 3, no quarto cubo eu vou fazer 3 abas. Por quê? Porque depois, quando eu recortar desta maneira, igual a este, eu vou colocar cola nesses 2 laterais. Vou colar uma base primeiramente. Vou fazer isso aqui agora para vocês verem. Vou passar a cola nas minhas abas laterais. Então, aqui, passei a cola. Vou vir aqui e vou segurar. Viram? Vou do outro lado e vou fazer igual, ó. Segurei. Fixou bem? Vou colar a outra parte. Nesta base que a gente faz a fixação do nosso cubo. Colei. Viram lá, ó? Depois eu vou fechar o meu cubo, já passei em cola em tudo. Vou passar mais um pouquinho, só na base.
e vou fazer colagem, né? Novamente. E eu vou ter o meu cubo. Certo? Espera um pouquinho para que ele seque. Dá uma seguradinha, espera um tempo, principalmente se vocês fizerem com uma cola líquida. Aqui eu tenho uma cola bastão, então ele acaba colando mais rapidamente. Mas eu vou precisar de 2 cubos, então seria este e mais este. Feita a colagem desse cubo, eu vou fazer os paralelepípedos. Por quê? Porque aqui eu estarei colocando o nome dos meses do ano. Como eu tenho 4 faces iguais de retângulos que formam o paralelepípedo, eu estarei colocando um nome de cada mês para cada face deste paralelepípedo. Então, eu fiz lá janeiro, fevereiro, março e abril, um paralelepípedo. Maio, junho, julho e agosto, outro paralelepípedo. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, eu tenho todos os meses do ano. Vou ensinar também a fazer este paralelepípedo. Eu vou também, lembrem-se da medida da caixa de vocês. Eu fiz a medida de 8 centímetros, que é a medida da caixa que eu possuo. Fiz, então, eu tenho que ter 5 retângulos. Vejam aqui, 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. Então, de acordo com a minha medida, eu fiz aqui, o meu deu 7,5 centímetros por 9, ó, não é nem 8, deu 9. Fiz 3 retângulos, farei, né? 1, 2, 3, eu só fiz um aqui para exemplificar. Depois, eu vou marcar, aqui no caso eu deixei 1,5 centímetro para cada retângulo, e eu irei vincar esses retângulos, ó, fazendo essas dobras, para que eu possa posteriormente estar fazendo a colagem. Então, ó, vejam que eu fiz 5 retângulos, mas eu vou precisar de 4, porque um eu vou colar. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma parte que vai estar sobrando deste retângulo e vou fazer esta colagem. Olha lá. Espera a colagem e ficou o paralelepípedo. E agora eu poderei estar escrevendo nesses paralelepípedos o nome dos meses do ano. Outra coisa importante, após a confecção do cubo, nós temos que ter em mente que 2 cubos, mas vejam aqui, eles não têm a numeração igual. O importante é que um dos cubos tenham os numerais de 0 a 5. A ordem não importa. De 0 a 5. O outro cubo, eu irei ter o número 0 novamente, 1 novamente e 2. Depois, eu irei para o número 6, 7 e 8. Mas nós temos no nosso calendário o número 29, por exemplo, ou 29 ou 19. Então, eu farei um 6 que eu possa virá-lo e ele fique 9. Então, neste segundo cubo, eu terei 0, 1 e 2, aí 6, 7, 8 e o 6 vai virar 6 e 9. Entenderam? Para que depois eu possa estar fazendo os dias de acordo com o nosso calendário. Então, vou colocar aqui uma data fictícia, né? Vamos lá. Vou colocar agosto. Por exemplo, dia 22 de agosto, olha lá. Então, eu tenho o 22. Aí, eu vou mudar. Eu quero o número 30. 30 de agosto. E aí, vocês vão fazendo
a mudança deste calendário de acordo com a passagem do tempo, certo? Espero que vocês tenham gostado. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a consultar uma data em um calendário. Esse aqui é um calendário do ano de 2018 e nele nós agrupamos os dias e os meses de cada ano. E, claro, é muito importante você começar olhando o seu calendário para o ano em questão. Esse aqui foi do ano de 2018. E lembra que eu tinha colocado a ordem dos meses? Pois é, no nosso calendário, isso já vem organizado. Janeiro é o primeiro mês, fevereiro, o segundo, março, o terceiro mês, abril, o quarto, maio, o quinto, junho, o sexto, julho, o sétimo, agosto, o oitavo, setembro, o nono, outubro, o décimo, novembro, o 11º e dezembro, o 12º. E nos calendários também aparecem os dias da semana, e eles variam de domingo a sábado. Nesse aqui, os nomes estão de forma abreviada. Em alguns calendários, aparece somente a inicial, ou seja, a primeira letra. Olha, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Então, se nós quiséssemos saber que dia caiu a data 24/2/2018, ou seja, o 24º dia do mês 2 do ano de 2018, eu começo olhando para o mês e eu sei que o mês 2 é fevereiro. Depois, eu vou olhar para o dia e vou procurar o dia 24, e ele está aqui. E, com isso, nós podemos ver que o dia 24/2/2018 caiu em um sábado. Só para ver se ficou claro, vamos tentar descobrir qual foi o dia que caiu o Natal de 2018. Você sabe que o Natal de 2018 caiu no dia 25/12/2018. Mas que dia da semana foi? Começamos olhando para o mês, e o mês 12 é o dezembro. Depois disso, procuramos o dia 25, e ele está aqui, que é o 25º dia de dezembro. E, se você olhar, caiu em uma terça-feira. Ou seja, para descobrir qual dia da semana cai uma data, eu preciso olhar a coluna dessa data. Isso porque nós agrupamos elas em várias colunas. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Eu tenho o meu aqui, que a professora Rosângela fez ali no vídeo, que ficou aqui para mim. Já vou deixar ele separadinho para colocar ele na minha mesa, mas eu já estou pensando aqui em fazer alguns aí bem decorados para dar de presente. Já pensou? Dá para a gente customizar, colar um monte de adesivo, vai ficar super legal. E eu tenho certeza que você vai usar bastante a sua criatividade e vai conseguir fazer uns calendários bem legais. Mas, falando em calendários, eu já deixei o meu aqui marcando 31 de dezembro. Eu sei que ainda não é dia 31, mas eu deixei ele marcando aqui dia 31 de dezembro porque o nosso ano está acabando. Logo, logo começa um ano novo e a gente se despede, então, do Mãos na Massa de Ensino Religioso com essa aula sobre calendário, sobre o tempo. E aí fica a reflexão para você, né? Você pode passar aí as férias pensando: o que é o tempo? O que será que é o tempo? Como que o tempo se manifesta na sua vida? O que ele representa na sua vida? Então, fica esse questionamento para você e até uma próxima oportunidade.